Boa noite, bem-vindos à Quinta da Bola. Tivemos uma semana com muito futebol europeu, futebol de alto nível. O resultado do Futebol Clube do Porto não foi aquele que o futebol nacional mais desejava, mas ainda haverá um jogo de segunda mão. Eu iria dizer que em casa do adversário, mas não, acaba por ser na mesma casa, campo neutro. E a ver, vamos se o Futebol Clube do Porto, que teve uma exibição melhor do que o resultado, consegue ainda dar a volta e apurar-se para as meias finais da Liga dos Campeões. Em termos nacionais, também vamos ter uma jornada muitíssimo interessante. A pequena escorregadela do Sporting em Moreira de Cónegos animou um pouco os perseguidores e o Sporting tem um teste que me parece difícil, frente a um Famalicão que tem estado a subir bastante de produção e vai ser essencialmente um teste ao estofo desta equipa do Sporting, que tem liderado o campeonato com uma enorme vantagem e com muito conforto. Para falar de tudo isto e do que mais vier à conversa, comigo tenho o André Pipa, aqui em estúdio, e depois vamos ter, ao longo da noite, via Skype, participações de Vítor Serpa, Fernando Seara, Litos, Dias Ferreira, Jorge Castelo e Pedro Henriques. Um painel bastante heterogéneo que nos vai permitir aqui abordar uma série de matérias sob prismas diferentes. André, vamos começar pela atualidade, resultados fresquinhos da Liga Europa. Granada 0, Manchester United 2, Ajax 1, Roma 2, Arsenal 1, Slavia 1 e Dinamo de Zagreb 0, Villarreal 1. Será possível que o Unai Emery se esteja a preparar para ir a outra final de uma competição europeia? Isto é um segredo que não é da final, que ele chegar lá, o problema é que ele ganha. Ele ganha normalmente. Ele ganha, foi a 3, ganhou as 3. Não sei, é possível, não ficaria muito admirado, mas fica para já a vitória do United, não é? Num jogo com muitos portugueses, um golo português, um penalti feliz do Bruno Fernandes, mesmo no final, o Rui Silva ia defendendo. Mas Man United está nas meias finais, que tem sido a grande especialidade desta equipa e do treinador, do Solskjaer. É a quinta meia final em 2 anos, mas é só isso. Não, títulos não. Último título, Manchester United, é preciso recuar a quem? José Mourinho. Pois é. Foram dois nesse consulado, nessa época do Mourinho. É verdade. Taça da Liga e foi mesmo o último, foi maio de 2017. Portanto, o Mourinho se calhar não fez assim tão mau trabalho, porque já passaram 4 anos e realmente... Dia 25 de Abril tem a final da Taça da Liga, desta feita com o Tottenham, frente ao City, e o Tottenham também já não ganha nada há muitos anos. É verdade. Mas de qualquer maneira, surpresa no Arsenal, não é? Embora este jogo não esteja fechado, não ficaria admirado se o Arsenal fosse ganhar a Praga. E depois Ajax-Roma, belo resultado a Roma, não é? E a Roma também com um pézito nas meias finais. Portanto, como vai emparelhar com o United, em princípio é uma final antecipada. Vamos ver. A Roma tem feito uma boa campanha, e o Paulo Fonseca... Mas no campeonato italiano tem sido muito irregular. Irregular, E vai pagar por isso. Inconsistente. Ia pagar por isso. Mas, de qualquer maneira, também já não me lembro da Roma chegar a uma final europeia. Há muitos anos, ou não? Lembras-te qual foi a última? Lembramos todos da final de Roma com o Liverpool. Com o Liverpool, não é? E acho que não foram mais nenhuma depois dessa. Portanto, 1984. É muito tempo. É isso, 1984. Pode ser que o Paulo Fonseca consiga, mas de qualquer maneira, e outro pormenor, embora muitos golos sejam de penaltis, mas o Bruno Fernandes atinge uma marca mais 24 golos na época. Para um médio é uma coisa extraordinária. Portanto, não há engano, é um médio mesmo. É um médio mesmo goleador, embora ainda esteja 12 golos do Ronaldo, que velhinho, numa equipa horrorosa, mas lá continua a faturar. Mas pronto, é o que é possível dizer. Pena não haver... Há um treinador português, houve jogadores portugueses em ação, o Cédric, o Rui Silva, Domingos Duarte, o Bruno Fernandes, creio que não houve mais, não é? O que é mau, não é? E, portanto, tirando do Porto, a nossa participação nas competições europeias não foi propriamente muito famosa, mas enfim, é o que se pode arranjar. E em termos de Champions, é difícil, houve aqui surpresas?
Houve surpresas nesta ronda, nomeadamente a vitória do PSG em Munique. A falta do Lewandowski não explica tudo e do Gnabry também não. Sim. Não explica tudo, mas há uma polémica em França que se calhar vale a pena nós debruçarmos um pouco, que tem a ver com as acusações que são feitas aos jogadores do Paris Saint-Germain, alguns jogadores do Paris Saint-Germain, de só jogarem quando lhes apetece. Claro, e é verdade. É uma chatice ter que jogar com o Lille, mas se é com o Manchester United ou se é com o Bayern Munique, já correm. Sim, e o Neymar já corre e faz. E é verdade. E hoje há um amargo. Li várias crónicas precisamente por isso. Bem, a Europa, temos outro PSG, o PSG que todos os adeptos sonhariam, mas que só aparece muito de vez em quando. É mais ou menos o registro, é por aí, não é mentira nenhuma. Tu vês mas é assim, mas põe-te nos sapatos dos jogadores do Paris Saint-Germain, campeões crónicos. Pronto, a páginas tantas não têm muita motivação e vão buscá-la. E vão buscá-la nestes jogos. Aquilo que é muito mais importante. É mais importante para o Paris Saint-Germain eventualmente ganhar uma Champions do que ganhar claro mais um campeonato. E não há dúvida, façamos justiça. E estão cada vez mais perto. Atenção, o que eles fizeram ontem, embora com o Bayern ligeiramente desfalcado, mas não é brinquedo. O Bayern não perdeu um jogo há 2 anos, não é? E perdeu em casa. E a sensação que deu é que é isso. Não é que eu não acho que o PSG tenha um grande coletivo. Lembro-me de várias equipas com muito melhor coletivo que o PSG. Mas o PSG onde o Danilo, depois de é verdade, ter ontem, caído, não ter caído nas boas graças do Pochettino, é verdade, ontem, dá umas semanas a esta parte, já vem sendo o titular certo e uma peça importante na manobra defensiva. E ontem foi bom, e é bom sinal porque notou-se muito nestes jogos da seleção, sobretudo naquele, o Danilo fez um jogo horrível naquele, qual é que foi? Foi primeiro, se não me engano, completamente fora do tom, e é um jogador importante para a seleção, portanto é bom, nem é mau que ele comece agora a ganhar um pouco de andamento, mas dizia-te, meu bom Zé, mas não está fechado, atenção, aquele jogo de ontem não está fechado. O Bayern, porque o Bayern é uma equipa muito tesa. O Bayern ontem fez 31 remates. Podia ter marcado mais golos. Agora, o PSG tem uma coisa, realmente, tem uma coisa fenomenal que é as individualidades, sobretudo o miúdo. O Mbappé, não há dúvida. O Mbappé fez aquilo que fez ao Barcelona em Camp Nou, não é? Em Camp Nou. E ontem fez o mesmo no Allianz Arena, e o terceiro golo do Mbappé é um golo de um sobredotado. Aquilo lembras-te de um golo que o Ronaldinho Gaúcho marcou uma vez ao Chelsea do Mourinho? Parou a bola e esteve quase a brincar e depois enfiou-lhe um biqueiro no ângulo. Um bico no ângulo. E o de ontem foi mais ou menos. E há uma câmara que se vê bem que parece futebol de rua aquilo. E ele, está aqui um bocadinho, pumba. É um grande jogador. E acho que o Mbappé, que ainda não renovou, não é? Não renovou com o PSG. Não renovou e a bola tem dito e tem noticiado que o Mbappé já informou o Paris Saint-Germain de que não quer continuar na próxima temporada. Se esta saída do Mbappé vier a concretizar-se, e em princípio será para o Real Madrid, sim. Qual é o efeito dominó que isto vai ter nos outros avançados e nos outros dos principais clubes europeus? Portanto, o PSG precisa de substituir. Quem é que pode substituir o Mbappé? Ou o Haaland, ou então um dos velhos, entre aspas, obviamente, ou o Messi ou o Ronaldo, não é? Ou o Ronaldo ou o Messi, como se quiser. Não sei, mas vão sair os dois, porque o Haaland estás também... a ver o Harry Kane a ir para o Paris Saint-Germain? O Harry Kane, em termos de goleador, é um fantástico. Não é só goleador, e ainda para mais é o goleador mais 10 que... Mas é assim, mas eu gostava, não sei se o Mourinho fica ou não fica. Se continuar, eu espero que o Harry Kane não saia, porque o Harry Kane é metade da equipa e seria muito mau para o Mourinho. Não acredito que o Mourinho... Agora, sim, mas há essa hipótese, não é? Mas ele já disse que quer continuar ou não, no Tottenham. Mas quer dizer... Sabes o que é que isto fala? Pois. Não, mas tens razão. O Mbappé... Não, mas sair do Mbappé e o Haaland mexe com o mercado todo. Todo, completamente. O Haaland já está na feira, já está no círculo. O pai e o empresário foram a Barcelona. Está na Sotheby's a ser leiloado. E depois apanharam a ponta aérea e foram para Madrid. Portanto, agora a questão é quem vai para onde, seja como for, quem for servido, quem levar um destes dois jogadores. Eu acho que estes dois jogadores... De repente, imagina que o Mbappé cai no mercado e está no mercado e depois o Messi não quer ficar em Barcelona e o Cristiano não quer ficar em Turim. Temos aqui uma revolução a caminho. Temos, e até vai ter piada, porque eu acho que o Haaland e o Mbappé, não estou a ver assim mais ninguém com este nível
com esta idade, tem condições para marcar os dois. Não digo que vai ser vão ter uma rivalidade como o Messi e o Cristiano, que eu acho que essa é a única, é muito difícil aparecer alguém com uma rivalidade assim ao nível a que eles a mantiveram. Mas eu acho que são os dois grandes jogadores dos próximos 10 anos, quer dizer, os jogadores decisivos absolutamente. Vai ser engraçado. Se o Haaland for, por hipótese, para o Barcelona, e o Mbappé ficar no Real Madrid, pode ser uma coisa parecida. Não será o mesmo. Se não será o mesmo. Não acredito que sim, mas vai ser, ganhem tudo durante 15 anos. Mas José, explica-me lá, mas o Barcelona não, já disse, a imprensa catalã, por muitas voltas que dê, por muitas arquiteturas, muitas engenharias, eles não têm dinheiro, Zé. Como é que eles vão comprar? Então tinham que vender quem? O estádio, metade, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Eu acho que o Real Madrid está a tentar, também não me perguntes como, está a tentar fazer o que o PSG fez aqui há 4 anos, quando ficou com o Neymar e com o Mbappé na mesma época. Inventou um aldrabice qualquer, empréstimo, não sei o quê, é o que a imprensa espanhola diz, sobretudo acho que tem insistido muito nisso. Não é só são os dois, Mbappé, Haaland. Se eles conseguirem isso, ao fim de 4 anos, não é? Sem contratar, bem, contrataram o Hazard, mas é como se não tivessem contratado. Só gastaram dinheiro. Só gastaram dinheiro. Portanto, não tiveram o Courtois, foi uma boa contratação. Sim, foi. Sim, mas não foi daquelas. Com o Keylor Navas é que contrataram o Courtois, podendo continuar com o Keylor Navas. Sim. Mas quer dizer, não gastaram mais dinheiro que se visse, pois não. Quer dizer, aliás, no outro dia, o Barcelona tinha ganho o investimento do Real Madrid é no estádio. É no estádio. É no estádio que vai multiplicar depois esse investimento todo. Vai, mas não podes ter uma equipa em fim de ciclo, com todo o respeito que uma pessoa tem que ter por aquela equipa, mas é preciso também, tem que caras novas, quer dizer, uma mudança de ciclo, não é? Aquilo tem que... E se calhar com estes dois garantiam logo. Agora, também não ficaria admirado o Real Madrid, se há clube e que eu vejo capaz de rentabilizar rapidamente 2 jogadores desse. E não era novidade. Se te lembrares bem, em 2009 não foi só o Ronaldo que eles compraram, foi o Kaká, que foi 75 milhões. E o Benzema. Foram as 2 bolas de ouro. As 2 bolas de ouro. E o Benzema, que foi barato e que... De modo que... Mas tens razão, vai mexer muito com o mercado e vamos ver onde é que vai parar o Ronaldo, que eu espero. E quem é que tem dinheiro? E quem é que tem dinheiro nesta situação pós-pandémica, esperamos nós para a próxima época, mas todos os clubes levaram grandes rombos, claro, sofreram grandes rombos. Há 2 que não sentem tanto, que são os clubes de Estados, o PSG e o City. Os outros sentem, não é? Os outros sentem. Mas tu achas que o Ronaldo vai ficar na Juventus ou não? Ou isto já é suficiente para ele perceber que ele não vai a lado nenhum? Vai continuar a marcar golos, mas aquilo é um desespero. Creio que... Ainda ontem estive a ver o meio campo... A Juventus não é o clube indicado para o Cristiano Ronaldo. Não. E se calhar com o que pagam ao Ronaldo podem ir buscar 3 jogadores que novos, até podem criar uma dinâmica diferente. Também se percebe que a equipa está condicionada pelo facto de jogar para o Ronaldo. Agora joga é pouco para o Ronaldo. Ou não sabe jogar. Ontem foi uma andorinha que não faz a primavera, uma jogada maravilhosa do Chiesa e o Ronaldo a concretizar de primeira, provavelmente o gol mais bonito da Juventus nesta temporada. O gol mais bonito, mas isso foi uma... E as outras? E as jogadas falhadas, os passos, aquilo é um desespero. Eu espero que o Ronaldo saia, sinceramente. Agora, para onde? Não é? Quem é que tem dinheiro para o Ronaldo? Não, mesmo que ele baixe o Paris Saint-Germain, imagina, com a eventual saída do Mbappé. Portanto, isto não saindo destes pesos pesados, depois o resto gira tudo. Mas tu não achas que se o Real conseguir esse fabuloso 2-1, não fica já noutro patamar, outra vez? Muito provavelmente, porque tu normalmente quando fazes contratações deste gabarito vais buscar jogadores que não se empenham muito na tarefa defensiva, coisa que não acontece com o Haaland e com o Mbappé. São jogadores jovens mas do ponto de vista defensivo também vão... É um problema que o treinador não tem, enquanto que se contratas jogadores como o Messi ou como o Ronaldo ou como o Neymar mesmo, defender tem que ser com os outros, já nesta fase da carreira. Isso será importante. Finalmente, só um cheirinho sobre o Futebol Clube do Porto.
melhor a exibição que o resultado. Sim, se muito calhar, melhor. Mas é aquela história de isto é um lugar comum, mas é assim, erros a este nível, meu amigo, não há hipótese. Eu acho que foi um pouco injusto o resultado. Não acho, ao contrário do que já li hoje, que o Porto tenha feito uma exibição assim tão, não. Acho que foi competente, acho que se bateu de olhos nos olhos, deu a ideia, que é importante isso, deu a ideia que pode, numa noite acertada e se calhar sem erros e com os reforços, entre aspas, Sérgio Oliveira e Taremi, admito que possa causar complicações ao Chelsea, mas o Chelsea é uma boa equipa, não há dúvida. É uma equipa muito forte. Sofreu 2 golos nesta campanha, não perdeu nenhum jogo. Quer dizer, vamos ver as coisas. O Chelsea ontem, as substituições que o Chelsea fez. O Porto lançou os 3 miúdos, os jogadores que a Europa não conhece. Quem é que o Chelsea lançou para o jogo? Sou o americano, que é um talento. Pulisic 5 minutos depois, a barra ainda está a tremer nessa altura. Depois aquele no golo Kanté, basta, para entrar no golo Kanté, quer dizer que no golo Kanté não tem lugar no meio campo desta equipa. Com isso está tudo dito. E quem foi o outro que entrou? Giroud. O Giroud, sim, penso. O que é? E o Emerson depois para o lugar do... Portanto, é uma equipa muito forte. O treinador é muito bom. Ao contrário do Pirlo e como se suspeitava, o Tuchel, o Porto não tinha segredos para o Tuchel. Respeitou o Porto, sem dúvida. O 11 que ele armou foi um 11 muito de contenção. Aquilo nem parecia uma equipa inglesa, parecia uma equipa meio italiana, meio alemã, fria, como o gelo, sem problemas nenhuns de acossadas, chutões, mas muito forte. Brinquei hoje com isso no 3D, dizendo que se fosse o Gary Lineker a comentar o jogo, tinha sido 11 contra 11 e no fim ganhou a equipa do treinador alemão. Pois, e foi mesmo. E ele é bom, não há dúvida. E para os mais distraídos, o Tuchel ano passado chegou à final da Liga dos Campeões e não a ganhou por pouco. Portanto, difícil, mas acho que sim. É fazer este exercício. Houve 4 vencedores, 4 derrotados nos quartos de final. Vamos ver. O Liverpool joga com o Real em casa. Precisa ganhar 2-0 para passar às meias finais. O PSG, Bayern. O PSG recebe o Bayern. O Bayern, o derrotado, precisa ganhar por 2-0 no PSG ou 3-1. 3-1 também dá. Difícil, mas o Dortmund só precisa ganhar 1-0 ao City. Quem é que está pior? O Porto, como é evidente. Para passar tem que ganhar 3-0 ou 3-1. Para igualar 2-0. Portanto, dos que perderam é o que está em pior situação. Agora, é impossível? Eu acho que não é impossível. Mas quer dizer, não sei. Nós vemos futebol há não sei quantas décadas. Portanto, aquilo é mesmo muito difícil, mas pode ser que seja possível. Uma coisa eu achei piada. A reação no final do treinador do alemão disse que foi uma sorte não termos sofrido e saímos daqui. Estava feliz e aliviado. Com a história que nós aqui abordámos e trouxemos, do fator casa, que não existe, da falácia do fator casa nesta eliminatória. Por outro lado, nesse aspecto, jogar no mesmo estádio, não ir à Inglaterra, onde o Porto, a Inglaterra é a lojinha de horrores do Porto, não é? Não só perde, como é eliminado e às vezes leva goleadas. Não jogar à Inglaterra, jogar outra vez no mesmo estádio, se calhar com uma equipa mais forte, seguramente com uma equipa mais forte, vamos ver, mas acho muito difícil. Olha, deixa-me trazer para a conversa os nossos primeiros convidados, Vítor Serpa e Fernando Seara. Boa noite aos dois. Vítor, vou começar por ti. A imagem está ótima, vamos ver se continua assim. Com boa cor. Vítor, o Futebol Clube do Porto merecia mais do que aquilo que acaba por levar para casa? Sabes que estas coisas do futebol de alta competição e quando se chega a uma quartos final da Champions, esta ideia dos merecimentos, do que merece, do que é o mérito é o resultado, basicamente. Hoje nós temos que olhar para o futebol com esse tipo de objetividade. E podemos dizer que o Futebol Clube do Porto, evidentemente, que e portanto os se's no futebol são sempre dramáticos, não tivesse cometido erros como aqueles que cometeu, poderia evidentemente aspirar a um outro resultado. Mas é verdade, o André já o disse, que quem procura ver o jogo de uma forma distante, quem abdica daquele pseudo-nacionalismo de olhar para a equipa portuguesa sempre com a ideia de que perde e sai de cabeça erguida, podia ter feito mais, o campo está inclinado, o árbitro portanto, ajudou os mais crescidos.
se nós olharmos para esse tipo de argumentos, evidentemente que chegaremos provavelmente a conclusões que não são as conclusões certas, não são as conclusões objetivas. Se olharmos com uma perspectiva mais distante dessa ideia de qual é a equipa que é nacional e qual é a equipa que é estrangeira, e olharmos, portanto, com algum sentido crítico mais objetivo, evidentemente que a equipa do Chelsea é uma equipa, esta equipa, sobretudo mais recentemente, com o seu novo treinador, que trouxe uma consistência, uma firmeza, uma solidez alemã, é realmente uma equipa com um valor e com uma qualidade. Eu não digo que para o Porto seja absolutamente insuperável, porque no futebol não existe nada insuperável. Há por vezes que enfim, equipas mais frágeis, menos diria que com uma qualidade individual menor, são capazes, pelo comprometimento que têm no jogo, pela raça, pela alma, e isso o Futebol Clube do Porto tem e teve, às vezes conseguem ultrapassar barreiras que parecem intransponíveis. Mas neste caso, pela frente, teve uma equipa muito competente. O Chelsea, para além da grande qualidade dos seus jogadores, é realmente uma equipa competente. E, portanto, eu diria que se tornou evidente. Também que a natureza do resultado é muito marcada pela capacidade concretizadora da equipa do Chelsea. Teve 3 oportunidades, fez 2 golos e atirou uma bola à barra. Se olharmos bem para aquilo que foram as oportunidades da equipa do Porto, são oportunidades relativamente pequenas, não tão evidentes, não tão exuberantes, e são oportunidades que, do meu ponto de vista, enfim, o Porto podia eventualmente ter feito pelo menos um golo. A situação de que muito se fala da tal penalti sobre Marega, como depois se pôde constatar, portanto, eu diria mais rigorosamente, depois nas imagens de repetição, há realmente um empurrão fora da área. De qualquer maneira, o árbitro poderia ter realmente, enfim, marcado uma falta de livre direto e mostrar o cartão amarelo respectivo, mas poderia eventualmente ter alguma influência. O Porto costuma ser rigoroso e capaz e competente nas bolas paradas, mas é evidente, voltamos aos ses. Portanto, naquilo que foi a evidência do jogo, há que reconhecer que esta equipa do Chelsea estava muito bem preparada para receber este Futebol Clube do Porto. Ou seja, o treinador alemão olhou e observou, estudou bem este Futebol Clube do Porto, viu quais eram as suas principais virtudes e, evidentemente, que o Futebol Clube do Porto também teve alguma... aí penso que foi mal não ter jogado o Sérgio Oliveira, não ter jogado eventualmente até o Taremi, mas estamos a falar de 2 jogadores que são essenciais na equipa do Futebol Clube do Porto, porque também estamos a reconhecer que depois aquele riquíssimo banco que o Chelsea tem, e que quando necessitou de refrescar a equipa e de segurar mais o resultado e de ter mais consistência e mais controle no jogo, teve realmente, como o André também já disse, bastou ir ao banco buscar jogadores absolutamente excepcionais, de alto nível internacional, e o Futebol Clube do Porto foi buscar alguns miúdos que estão a começar as suas carreiras e que estão a fazer os possíveis por aprender aquilo que é o futebol de mais alto nível, que em Portugal, salvo, enfim, meia dúzia de jogos durante um campeonato inteiro, naturalmente o Futebol Clube do Porto não tem para defrontar equipas com um nível que o obrigue a realmente a render o máximo e a explorar o máximo de rendimento dos seus jogadores. Fernando, boa noite. Olha, o
O Futebol Clube do Porto tem uma cartada ainda a jogar na segunda mão, não é, digamos que não está eliminado, ainda tem as suas possibilidades. De qualquer forma, se ficar por aqui, com 80 milhões, mais coisa menos coisa, ganhos nesta competição, com jogadores que se mostraram à Europa, é isto a prova provada e se calhar o exemplo para outros de que vale a pena apostar na Liga dos Campeões? É indiscutível. A carreira do Porto na Liga dos Campeões nos últimos anos é paradigmática da importância que a competição tem para a projeção do clube, também vamos dizer para o equilíbrio e para a retoma financeira. Repara bem, se estava sob o fair play financeiro, deixará de estar, e é evidente que, principalmente para as ligas a partir da liga, não das Big Five, mas a partir do 6º lugar, que é onde nós nos encontramos e ainda vamos ficar, é indiscutível que a Liga dos Campeões é um elemento fundamental sobre o ponto de vista, em primeiro lugar, afirmação desportiva e, portanto, ranking desportivo. Em segundo lugar, quase igual, equilíbrio financeiro e projeção financeira. E, em terceiro lugar, de visibilidade de jogadores, o que permite claramente que as equipas e as marcas e as SADs utilizem a Liga dos Campeões por excelência para a visibilidade de jogadores, de ativos, para a realização de mais-valias, que, no que diz respeito à Liga Portuguesa, são fundamentais para o equilíbrio das contas. Ponto. Nessa matéria, José Manuel, de certa maneira, vamos pôr aqui uma coisa que tu conheces. Basta ir à Esplanada Sebastião, ali embaixo na Ericeira, com o Necas, com o Álvaro, com o Carlos, com o André, com a Maria, a Cláudia, a Ana, a Paula, percebermos todos que Liga dos Campeões é visibilidade, é atratividade, é projeção. É por isso que eu digo que o Benfica, o Benfica tem que assumir que a Liga dos Campeões é desígnio estratégico nos próximos 3 anos. É desígnio estratégico. Num tempo e num final de época, já agora antecipando e cumprimentando o nosso querido diretor, que está com o seu ar sempre jovial, e dizendo ao André que o Liverpool, lá está, não é? Ele sofre, mas dizendo claramente e antecipando que vamos ter um final de época fora dos relevados bem interessante, e com certeza a Bola e a Bola TV a acompanhar, com a anunciada ou desejada redução de número de clubes para a época desportiva 22 e 23, que vai ser objeto de discussão, com o aparecimento da Liga 3, com as questões das subidas e das descidas de divisão, particularmente da Liga SAD-SEG e para a Liga 3, ou seja, cuidado que antes do início do europeu vamos ter aí fora dos relevados renhidas discussões. O que é bom, que é para nós Fernando, todos. nós não combinámos, mas a Liga 3... Não combinámos, não, até por... Não, a Liga 3 e a possível redução para 16 clubes da Primeira Liga eram 2 dos temas que eu trazia aqui exatamente para vos colocar. Olha, foi começar... Como na semana passada me apresentaste as fotografias, esta semana apresentas a telepatia do Exatamente. Olha, mas eu começava pela eventual redução da Primeira Divisão para 16 clubes. Ainda se vai falando um bocadinho no ar sobre isto, sobre esta possibilidade, e já há clubes que vêm dizer, não, tenham lá calma, porque nós recebemos direitos televisivos sobre 17 jogos, portanto vejam lá o que é que estão a fazer, porque se fosse sobre 15 se calhar não recebemos o mesmo, portanto isto se calhar não pode ser. Este vai ser o tom de bota abaixo para ficar tudo na mesma? Não, esse vai ser o tom, acho eu. Esse vai ser o tom. Repara bem, é evidente, reduzindo o número de clubes, reduzem, pelo menos em relação a 2, receitas efetivas.
receitas efetivas que andarão entre 3,5 e 4 milhões de euros. 3,5 e 4, repara bem, aquilo que tu sistematicamente, e o nosso diretor e o André também, vem referido na Bola, mas particularmente aqui na Bola TV. A receita televisiva para a generalidade dos clubes portugueses é a principal receita orçamentada e corrente. É evidente que a diferença, e não havendo para já centralização de direitos, mas podendo suscitar a redução do número de clubes, a mínimo acordo de cavalheiros. Sair da primeira liga e ir para a segunda liga, Zé Manel, é a diferença no mínimo entre 3,5 milhões e no máximo 450 mil, independentemente dos pozinhos ou dos eurozinhos inerentes ao placar. 3,5 para 450 mil significa resistência. Portanto, há o conjunto dos clubes, e repara bem, vamos pôr as questões analisando esta época. Se fores ver a classificação, neste momento há 8 clubes que lutarão para não perder 3,5 milhões e a disputa vai ser intensa. Como na segunda liga, se formos ver a classificação, há 5 clubes, vamos pôr, incluindo o Estoril, há 5 clubes que quererão ambicionar chegar aos 3,5 milhões. Repara bem, são 13, 8 para não perder e 5 para ganhar. E essa questão que tu estás a falar, como a questão, outras matérias interessantes, principalmente tendo a noção de que não podes ter a certeza que na próxima época desportiva haja plena bilhétrica nos estádios e, portanto, em alguns casos não há mínimo corporate merchandising a desenvolver outro tipo de receitas, é indiscutível que é um tempo complicado e só uma grande capacidade de, vou dizer duas palavras, de influência e de sedução, são as duas palavras da primavera-verão 2021. Vê bem. E são quase palavras. Poderão resolver o problema. Olha, Fernando, isso são quase palavras marcelistas. A primavera marcelista. Um bocadito, é um bocado marcelista, mas olha, mas em alguns casos também é sebastianista, não é? Repara bem, é esperar alguma coisa, mas é por isso que eu digo ao nosso mas do ponto de vista prático, aqui e ao André, vai haver tanto debate, vai haver tanta opinião, e eu até digo mais e antecipo, e já sei que daqui a bocado no clipping vai aparecer, vai haver tanta disputa fora dos relevados, tanta disputa. Mas, Fernando, a Liga, agora, a Liga de Clubes pretende passar de 18 para 16, mas realmente o que é que vai dizer aos clubes? O que é que tem a dizer aos clubes para os convencer? Para os seduzir e para... O argumento é que isso vai acontecer no ano da realização do Mundial do Qatar, que é no inverno, certo? Uhum. Portanto, na necessidade de reorganização desportiva, mas também a redução é em razão da alteração do quadro relevante das competições europeias e particularmente da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Conference League, que aí está. E, portanto, aquilo que se pode dizer, a tentativa de afirmação da competitividade externa do futebol português. É essa questão. E vai ser muito interessante a discussão. Eu acho que nessa matéria, aquilo que eu disse há pouco e que tu disseste que era marcelístico, mas com certeza o nosso diretor vai dizer outra coisa, mas até por na estante dele lá está uma relação fotográfica dessa matéria, mesmo ao longe, eu digo que é influência e sedução, Zé Manuel. Vítor, parece-te que chega a influência e sedução para convencer clubes que podem dizer, mas nós não temos nada a ver com a Europa, nós não vamos lá jogar, não temos hipótese e o que estão aqui a fazer é reduzirem as nossas receitas e o número de clubes que participam na primeira divisão. E nós já vimos este filme muitas vezes, e se não houver um poder forte que imponha determinadas regras, eu, pela influência e pela sedução, não estou a ver muito bem que a coisa vá lá.
Eu sou capaz de manter as mesmas palavras de influência e sedução ao nível dos clubes que provavelmente terão exercido pressão sobre quadros principais responsáveis da Liga para terem agora a possibilidade de realmente redução do número de clubes. Isto é, o futebol português está realmente muito dividido. Nós temos visto, principalmente do lado por parte do Futebol Clube do Porto, e com evidente também com a razão que assiste, que o quadro competitivo está muito sobrecarregado, está muito pesado para uma equipa que não tem propriamente também enormes e inesgotáveis recursos. O Futebol Clube do Porto está portanto, a lutar pelo título de campeão nacional, luta em Portugal também, naturalmente, lutou durante bastante tempo pela Taça de Portugal, pela própria Taça da Liga, tem também portanto, uma participação que chega aos quartos de final da Champions. Evidentemente que isto cria um desgaste muito grande na equipa, nos jogadores, e o Futebol Clube do Porto terá pensado também que se eventualmente pode vir a perder o título, poderá também isso ficar a dever-se ao facto de ter uma equipa naturalmente desgastada, os jogadores muito desgastados. Portanto, é natural que o Futebol Clube do Porto, o Benfica, o Sporting, ou até o próprio Braga, possam pensar que seria melhor para eles, para as suas equipas, para os seus interesses, a diminuição de clubes na Primeira Liga. Terem, portanto, menos jogos era uma possibilidade de poder, enfim, gerir melhor o calendário de cada época, e penso que realmente depois, de meio da tabela para baixo, e basta olhar hoje para a classificação do futebol da Primeira Liga, o que nos diz é que realmente há um equilíbrio muito grande entre clubes. De repente parece que um clube, que uma das equipas já está ao abrigo da discussão pela descida de divisão, mas depois tem duas derrotas seguidas e acaba, portanto, por voltar a cair no fosso e a cair na barafunda da luta. Portanto, todos eles, no fundo, do meio da tabela para baixo, acham que poderão ser candidatos a descer de divisão. E, portanto, vão exercer tudo o que for possível de influência também e de sedução para que realmente não haja, para que essa situação não se verifique. A verificar-se, eu também, talvez valha a pena dizer que parece aqui haver alguma incongruência pelo facto da Liga se ter batido e ter, portanto, levado o próprio governo a determinar e a decidir que os direitos televisivos geridos de uma forma global são atirados para o final da década de 20 e haver, por outro lado, quase como que uma urgência na diminuição do número de clubes na Primeira Liga. Isto, portanto, não me parece compatível uma coisa com a outra. Há que dar também algum tempo e algum espaço, mesmo que se verifique uma diminuição de clubes na Primeira Liga, há que dar algum espaço e tempo aos clubes que, inclusivamente, alguns deles apostaram num determinado tipo de plantel exatamente em função daquilo que o Fernando Seara acabou de dizer, que vai de 3 milhões e meio a 4 milhões, e se de repente se vêem privados da grande fatia, portanto, ficam apenas com uma fatia do bolo, evidentemente que isso não vai chegar para, inclusivamente, cumprirem aquilo que são os seus contratos e as suas obrigações. Portanto, há que dar algum tempo, algum espaço, pelo menos para que isso se verifique. Outra questão é a necessidade de haver realmente uma reformulação das competições, e eu penso que nesse aspecto a Liga 3 é muito bem-vinda, é uma ideia que me parece muito salutar, é uma ideia que ainda por cima vai dividir, portanto, esse tipo de campeonato
em duas zonas e por isso vai permitir um conjunto, digamos que um regresso a muitas situações de rivalidades regionais que podem ser interessantes para o desenvolvimento do jogo, do futebol e da atração que pode exercer sobre o espectador. Fernando, o que é que te parece? Só uma nota complementar, se me permitem, Sim. e mantendo o Campeonato de Portugal, e o Campeonato de Portugal, ao que se diz, sendo organizado conjuntamente por 2 ou 3 associações de futebol, que também aumenta, como o diretor disse, nesse patamar competitivo, a proximidade e havendo proximidade, porventura, até alguma receita diferente daquela que existe por hora. Portanto, eu acho que... Mas estamos a viver tempos de mudança no modelo competitivo, nos quadros competitivos. É evidente que a reformulação europeia, Zé Manel e o André sabem isso melhor que eu, aumentando o número de clubes, por exemplo, aumentando o número de jogos na Liga dos Campeões, é evidente que para as equipas que participem, e Portugal terá duas mais uma, duas de forma direta e mais uma potencialmente, é evidente que esse aumento de jogos na nova competição Liga dos Campeões não deixa de ter reflexos necessariamente nas competições internas. Agora, saber em que termos é que isso se desenvolve é evidente. Repito as duas palavras de ordem, não é apenas para o Necas e para o Álvaro e para o Carlos. As duas palavras de ordem, Vítor, é influência e sedução, mas o problema é que uma e outra por vezes não são reais. Basta haver aí uma norma qualquer que suscita o Eitravão. Olha, o Eitravão também vai dar. Olha, e em relação à Liga 3, é uma competição que vem colocar alguma ordem e alguma lógica no acesso às competições profissionais? Vem trazer algum maior equilíbrio justo, ou algum maior justo equilíbrio. Mas há um conjunto de questões que, com certeza, se tu quiseres, um dia destes e num programa em que tínhamos mais tempo, poderíamos abordar quer questões financeiras nessa matéria, quer questões esportivas, porque não me importo de ser pioneiro em algumas dessas reflexões que, com certeza e como sempre, a Bola e a Bola TV poderão ser as primeiras a suscitar e depois os outros todos vêm por reboque, nunca citando a fonte originária, mas isso é uma questão portuguesa que eu até aprecio e muito. Mas se quiseres um dia destes com tempo, suscito-te um conjunto de items, quer sob o ponto de vista financeiro, quer sob o ponto de vista desportivo, que não podem deixar de ser abordados. Será um tema ótimo para um programa, quando pudermos estar aqui todos no estúdio e pudermos debater. E eu espero que não falte muito. Queria ir ao Lisboa à noite, que eu já estou saudades com o Boinho de Boas. Olha, queria mais só uma questão para os dois, que tem a ver com o empate do Sporting em Moreira de Cónegos. Pode suscitar alguma expectativa, eu diria, nos perseguidores, esta perda de pontos, especialmente nem tanto pela exibição, porque o Sporting acabou por até fazer um jogo que me pareceu suficiente para vencer, mas até pela forma quase que de balde de água fria como aqueles 2 pontos foram perdidos pelo Sporting. E sabendo-se que o Sporting tem agora um confronto com um Famalicão que ainda não tínhamos visto neste campeonato. A minha ideia é que vai depender do Sporting, precisamente. O Sporting, portanto, precisa de ter eu diria, uma palavra de afirmação neste jogo com o Famalicão. É uma equipa complicada, é uma equipa difícil, mas o Sporting, a diferença entre fazer uma boa exibição e uma vitória consistente e aquilo que poderia ser, portanto, uma nova perda de pontos, isso aí sim poderia começar a fazer perigar realmente a vantagem que o Sporting tinha até esta altura. 8 pontos ainda parece
realmente confortável, mas depende, do meu ponto de vista, daquilo que suceder agora no próximo jogo com o Famalicão. Se realmente se notar que o Sporting, a equipa, os seus jogadores ficaram traumatizados e condicionados por perderem 2 pontos, bom, aí podem vir a perder realmente muito mais e põem em causa, inclusivamente, a possibilidade enorme de terem uma janela escancarada para o título. Se o Sporting voltar a ser uma equipa de afirmação, consistente, competente, eu não diria brilhante do ponto de vista exibicional, porque isso nunca foi. O Sporting nunca foi propriamente uma equipa, digamos, que levasse ao fascínio dos espectadores e agora dos telespectadores, porque os espectadores não são nenhuns. Mas eu digo que ser uma equipa competente, como tem sido, uma equipa consistente, uma equipa sólida, capaz de realmente de fazer no seu conjunto uma soma maior do que as parcelas, se isso acontecer, o Sporting terá apenas tido um pequeno percalço naquele que seria, digamos, a sua caminhada para o título. Se as coisas não correrem dessa maneira, evidentemente que a pressão que se vai exercer sobre a equipa e sobre os jogadores e até sobre o treinador, que é um treinador jovem, competente, entusiástico, sonhador, mas jovem, isso pode realmente ter uma influência a pontos de levar a um final de campeonato absolutamente escaldante. Vamos ver, este jogo tenho muita curiosidade, muita expectativa em relação a ao jogo que o Sporting irá fazer com o Famalicão. Fernando, o que é que te parece? Eu acho que o Sporting tem 3 finais antes de ir a Braga. E tem 3 finais onde não pode perder pontos, porque se perder pontos avala minimamente. O Sporting tem Famalicão, o Sporting depois tem 2 jogos com 2 chaves que estão em situações difíceis na tabela. Lá estamos nós, entre os 3,5 milhões e os 450 mil. Vai a Faro e é o Bessado. Portanto, o Sporting até ao final, até chegar a Braga, ou seja, nas próximas 3 jornadas, eu acho que o grande alvo do Sporting é não perder pontos. Se perder pontos, é evidente que o jogo de Braga não será uma final, será uma finalíssima. E é evidente que simultaneamente o Benfica tem Paços de Ferreira, Gil Vicente, Portimonense e, portanto, o Benfica tem também jogos difíceis, mas eu acho que o Sporting, as 3 finais que antecipo, são determinantes para aquilo que se pode chamar o equilíbrio competitivo e também o equilíbrio emocional. E entre aqui a emoção e a competição, penso que se vai jogar muito em abril. Agora que vai chover, abril, águas mil. E muito obrigado aos dois, é tudo o que tenho para vos dizer. Ficam já convocados para a próxima semana, mesmo sítio à mesma hora. Tenham um bom fim de semana. Nada como um abraço ao nosso querido diretor e ao André, boa sorte para o Liverpool. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. André, o Liverpool precisa de mais do que sorte, não? Pois, precisa de 2 golos, não é impossível, mas com aquela defesa não acredito que o Real não marque, mas enfim. Olha, em relação ao Sporting... É tudo verdade o que foi dito aqui, também acho. É uma questão de estofo. Nesta altura, o sim, que se eventualmente, questiona, sim. o que... Nem é, se calhar, questionar é demasiado forte. Sim, o que não me parece suscita que seja... mais curiosidade é perceber como é que vão reagir, e qual é que é o estofo que têm nesta altura. Porque nesta altura é sempre a altura mais complicada do campeonato para quem vai à frente. Até porque este último jogo foi engraçado, porque o Sporting já teve esta época jogos em que realmente ganhou com muita felicidade. Neste jogo não, neste jogo realmente foi ao contrário. O Sporting jogou mais que o suficiente para ganhar este jogo, até por mais 2 golos de diferença. E curiosamente acontece isto ao Sporting quando que vão 2 jogos
que são claramente melhores do que os últimos. Houve ali jogos. Porto é um empate muito sofrido, é um empate de vitória, mas é um empate muito sofrido. Santa Clara foi de aflitos. Tondela não foi nada famoso, mas com o Guimarães não. Houve ali um clique. A primeira parte do Sporting é muito boa, o Guimarães tem muita sorte em não chegar. E neste jogo, o Sporting acho que foi muito superior. O Moreirense não fez rigorosamente nada para ter aquele. Vale o que vale, e marcou, e o gol é limpo. Mas a verdade é que o Sporting, se calhar, isto foi um aviso sério, porque o Sporting, e foi dito e escrito várias vezes, e eu concordo, o Sporting viciou-se, está de tal maneira seguro da sua solidez defensiva, que um golo nem precisa, a equipa percebeu-se que, embora tivesse criado chances de golo, aliás até marcou 2, um deles anulado por 2 centímetros, mas deu a impressão que a equipa confia de tal maneira na sua solidez defensiva e na incapacidade do adversário criar situações de golo que se calhar aos poucos vai estabelecendo isto chega a apanhar o segundo, portanto não vale a pena forçar muito. É claro que vale a pena forçar muito, porque um resultado 1-0 é muito perigoso. O Benfica podia ter chegado ao intervalo a ganhar por 2 ou 3 e podia ter empatado no último minuto, não é? De modo que isto pode significar... Vamos ver, eu acho que o Ruben Amorim reagiu muito bem na conversa de imprensa e fez logo a ponte para o jogo, desdramatizou. Agora vamos ver como a equipa reage, mas curiosamente parece-me que a equipa estava a crescer nestes últimos jogos, notava-se um futebol mais consistente. Vamos ver, o Famalicão é uma boa equipa, mas atenção, o Famalicão não é o Bayern, nem é o Chelsea, nem é o City. Não, portanto, quando se fala no Famalicão, com todo o respeito pelo Famalicão, mostrou coisas que fez no ano passado, pelas expectativas que criou, pelo pouco que jogou este ano em quase toda a temporada e pelo muito que melhorou nos últimos jogos. Não, isso é evidente. O percurso para enquadrar será este. Não, mas acho que sim, acho que é essa curiosidade. Eu também estou de acordo com o que o professor Fernando Seara disse. O Sporting já falhou uma coisa que tinha sido uma espécie de pacto, que era tentar não perder qualquer ponto até o jogo com o Braga. Já perderam 2. Por maioria de razão, tentarão ganhar os 3 seguintes para chegar a esse jogo. Que convém também lembrar uma coisa, esse jogo está em aberto, fala-se desse jogo como se o Sporting obrigatoriamente fosse perder esse jogo, ou fosse perder pontos. Calma, vamos ver. O Braga, por exemplo, neste jogo, foi de longe o que ganhou com mais sorte, merecia ter perdido um jogo e ganhou, sabe lá como. Portanto, percebendo as dificuldades... O Benfica vai a Passos de Ferreira, é um jogo difícil, ou seja, há pontos para perder, e o Futebol Clube do Porto, pelo que trabalhou no jogo com o Chelsea, inevitavelmente vais chegar ao jogo do Tondela com um desgaste e a seguir a ter novamente segunda dose. Mas o Porto desgastou-se bastante. Sim, muito. Neste jogo trabalhou muito durante os 90 minutos. Sim. Desgastou-se e é um jogo, olha, o Sporting ganhou lá há pouco tempo e aquilo não foi nada fácil, não é 1-0, foi muito tremido. Mas em relação ao jogo do Sporting, há essa curiosidade. É evidente que os adversários, os rivais, estão loucos que o Sporting perca mais pontos. Vamos ver se a equipa... Eu acho que neste momento o Sporting ganhar é o essencial e é essa a mensagem que o Ruben Amorim tem passado. Mas vamos ver. Eu acho que o Sporting está a jogar melhor agora, está mais articulado. Mas também acho que a equipa está a cair num vício estranho que é marca um golo e acabou. E é verdade, tem uma grande defesa, não há dúvida. O Sporting nos últimos 12 jogos sofreu 2 golos, que é um disparate. Portanto, mas pode não chegar. Tem aquela situação, nós no último painel deste programa vamos ter o Pedro Henriques, e eu vou perguntar ao Pedro Henriques uma coisa que tu já podes antecipar, que é, nós vemos futebol há muito tempo, conheço o jogo por dentro e por fora, o que é um fora de jogo de 2 centímetros? Mas isso pronto, sabes o que é que me fez mais confusão nesse jogo? Fez-me mais confusão aquela entrada brutal que é meio amarelada, meio avermelhada, nem sequer viam que sobre o miúdo. Como é que é possível? Um árbitro que é considerado reputado o melhor árbitro do país? Sim, mas o árbitro errou e não aconteceu nada. Bem, aconteceu. Nada, ou seja, de grave. Sim, no golo. Pois, mas o golo. Mas a questão, 2 centímetros, eu acho que é urgente rever esta especialidade, esta especificidade do fora de jogo pelo VAR.
porque o fora de jogo tem que ser para lá da dúvida razoável. Sim. E na colocação E das 2 linhas, centímetros 2 não é nada. centímetros, gera dúvida razoável. Tem que haver 2 ali, centímetros ali foi o uma Tottenham margem. City, o City não chega a uma meia-final, não foi? Não foi 2 centímetros, foi que aquilo esteve 1 minuto e meio. Isso realmente tem que haver uma margem Acho que mais o futebol razoável. vai ter que encontrar uma solução dentro desta, em cima desta, mas melhor, para mas esta 5 situação. centímetros, por exemplo, arranjar mas qual é o limite? Arranjar algo que seja para lá da dúvida razoável. Em relação à colocação, se o VAR pôs a linha mais à frente ou mais atrás, um bocadinho antes, um bocadinho depois, para haver ali, para não haver nenhuma dúvida e para ir ao encontro do espírito da lei, que é de beneficiar o ataque. O ataque, exato. Mas o que é que achas? 5 centímetros? Está em aberto. Nós vamos guardar a pergunta depois para o Pedro Henriques, mas para já vamos ter uma dupla leonina connosco por Skype. Litos e José Eugénio Dias Ferreira. Olá, boa noite aos dois, bem-vindos. Boa noite. Doutor Dias Ferreira, comece por si. Um balde de água fria em Moreira de Cónegos. E agora há alguma expectativa, algum nervoso miudinho agora para o Famalicão? Boa noite a todos. E eu Litos, espero que o Litos queira jogar pelas alas, porque eu vou jogar a ponta de lança com a força toda e entrar com os pés todos, porque agora pode-se entrar com os pés, se pode entrar com os pés no futebol em cima do adversário, muito mais facilmente, e não há consequências para ninguém se eu entrar com a boca, não é? Portanto não tem problemas nenhum. Porque eu não tenho nervoso miudinho, eu tenho realmente medo dos senhores árbitros, isto não tenho dúvidas nenhumas, porque os senhores árbitros já estão a mudar e as pessoas não percebem porque estes senhores árbitros, a comunicação social é muito culpada, porque não sei baseado em quê, considera que o senhor João Pinheiro é o melhor árbitro português, ou um dos melhores árbitros portugueses, ou o que é que seja. E o senhor João Pinheiro tem um problema à partida, na minha opinião, é que não é um homem isento. E, portanto, quem não é isento não é sério. E ele fez uma arbitragem que mostrou, porque essa coisa de não se... Agora até nem há esse problema, mas de ver um offside ou não ver, ou uma jogada foi penalti, não foi penalti, por amor de Deus, ele viu a entrada que foi aquela situação. E, sobretudo, as pessoas não gostam de falar dos outros jogos, mas é que ele 5 dias antes mostra um cartão amarelo a um jogador para o expulsar, que praticamente só faltou beijar o adversário, não fez nada do outro, comparado com aquela entrada brutal, que é uma entrada mais que... E depois agora dizem, não, mas tocou na bola. Eu vi uma vez aquele jogador russo que jogou no Sporting, que entrou também a uma bola, só tocou na bola, o jogador que estava com a bola à frente, ele tocou na bola, o outro virou-se todo e foi vermelho direto. E jogou na bola. Esse critério de umas vezes serve que jogou na bola, mas depois o resto foi uma entrada inteligente, outras vezes não serve. Esta dualidade de critérios, uma pessoa que é acusada de dualidade de critérios não é uma pessoa séria. É que as pessoas queixam-se, a comunicação social classifica isto e os comentadores que é uma dualidade de critérios. Uma dualidade de critérios é um sintoma de que não é sério. E se tiver um juiz que tem uma dualidade de critérios, esse juiz não é sério, não é isento, não pode estar a julgar. Não pode estar a julgar. E ali nem sequer mostrar o cartão amarelo. É esta situação. Ora bem, portanto, perante isto, eu tenho que ter medo. Este é o problema. O nervoso miudinho, até agora não tive razão para o ter. Porquê? Porque o Sporting, nos 4 empates que teve, a seguir, superou sempre essa situação. Designadamente, esteve sempre à espera, até num jogo que o Sporting perdeu, que foi aquela eliminação com o Marítimo, que significa a perda. O Sporting fez um jogo a seguir, já não me lembro com quem, muito bom. Lembro-me quando o Sporting foi eliminado pelos estrangeiros na Liga Europa, a seguir foi o jogo salvo erro com o Passos de Ferreira, que o Sporting jogou muitíssimo bem, era um jogo difícil. Foi, sim, Então, o Sporting até agora reagiu salvo erro a todos os empates com bons jogos, vitórias e até séries prolongadas de vitórias. E portanto, vamos ver qual é a reação e sobretudo porque ainda não teve a reação, como todos têm dito, da derrota. É um empate. Todos perdem pontos. E é curioso que está-se já a falar do Famalicão e das coisas assim à pressão. Parece que
os outros já não vão ter mais jogos nenhuns, nem jogos nenhuns difíceis. É que há pelo menos um jogo em que quer queiram, quer não, os árbitros, a Federação, a Liga, há um jogo que um vai perder pontos. É um jogo que é entre o Porto e o Benfica. Aí um perde pontos de certeza absoluta. O Sporting também pode perder, mas eles também perdem. Aliás, uma vez que o Sporting, que eles empataram, o Sporting empatou também com o Rio Ave, salvo erro, no jogo em casa. Portanto, não vale a pena estarmos aqui com raciocínios. E de resto, o que é uma coisa que é curiosa é que o treinador Ruben Amorim, com 10 jogos, com 15, com 20 e agora já vai na jornada não sei quantos, continua a sustentar uma tese que toda a gente o critica, porque ele não assume o campeonato, porque não assume que vai ganhar o campeonato, não assume que é favorito, não assume coisa nenhuma. Agora, o Sporting empata o jogo e parece que o Ruben Amorim afinal é que tinha razão, porque ele diz que com 10, com 12 ou com 13 pode continuar. Portanto, enfim, eu julgo que o Sporting fez um favor, que foi poder-se agora discutir se pode ser ou não campeão, quais são os pontos e como é que vai reagir ou deixar de reagir. É evidente que o jogo que o Sporting vai ter no próximo domingo, salvo erro, ou sábado, neste fim de semana, é um jogo difícil, porque o Famalicão está nitidamente a subir. De repente mudou de treinador e começou a subir, e todos nós sabemos que o Vieira é um bom treinador e tem feito um bom trabalho para onde tem sucedido. Mas o resto, eu espero que esta diferença, mesmo que seja o Sporting sempre a ganhar, mesmo que os outros não percam pontos, eu julgo que nesta altura é suficiente, continua a sustentar que matematicamente o Sporting não é campeão, e de resto, como digo, não tenho muito nervoso miudinho, mas tenho receio. Mas tenho receio porque aquilo que se passou em Moreira de Cónegos, que o Moreirense realmente não tem muito resultado, mas quando uma equipa, um jogador entra da maneira que entrou e não leva sequer um cartão amarelo, daquela maneira, isto dá uma certa força, que é uma coisa completamente diferente se o jogador tivesse levado o cartão amarelo, ou até, como muita gente sustenta, e eu também sustento, pelo menos é a minha opinião, que é que podia dar um vermelho, não é? Já tenho visto, por menos, dar um vermelho. E, portanto, quando um árbitro atua assim dessa maneira, é aquele que é considerado o melhor árbitro português, tenho muitas dúvidas, mesmo que a gente vá só para a questão da incompetência da arbitragem, que é uma coisa evidente e clara, que já não há dúvidas para ninguém de que a maior parte desta geração de árbitros são incompetentes, não percebem nada do assunto, percebem tanto disto como eu de lagares de azeite. Se calhar ainda percebo mais um bocadinho, da profissão ainda percebo mais um bocadinho, porque ainda sei o que é um lagar de azeite. E eu às vezes tenho a impressão que eles não sabem muito bem o que é arbitragem. Enfim, arbitrar é arbitrar, é ser isento e ter os mesmos critérios para toda a gente. E, portanto, eu tenho receio, mas, entretanto, enfim, tenho esperança que isso até nos una mais ainda nesta caminhada final, sem prejuízo de pensar que realmente nós temos que tratar disto jogo a jogo e vamos ver. Litos, boa noite. Tens ido à praia? Muitas caminhadas, boa noite a todos. Muitas caminhadas, Zé. Eu sou testemunha que uma vez encontrei. Eu também caminho. O André está a dizer que é testemunha que já te encontrou. Já o encontrei numa caminhada, lembras-te, Litos? Já te encontrei numa caminhada, é verdade. Olha, em relação à caminhada do Sporting, Litos, agora tropeçaram em Moreira de Cónegos. É justa a crítica que é feita ao Sporting de que muitas vezes fica satisfeito com pouco quando marca um golo e depois preocupa-se mais em gerir do que ir reforçar a vantagem? Boa noite mais uma vez e dizer ao meu querido Dr. Dias Ferreira que nem com ele me dá a possibilidade de eu jogar no meio. Até com ele sou obrigado a jogar nos corredores atrás, não é? E que sirvam para cruzar. É a tua sina! Eu que fui empurrado durante tantos anos para os corredores de atrás, eu que desejava jogar no meio, até que o meu querido Dr. Dias Ferreira tem que jogar na lateral. Mas pronto, olha, dizer, Zé, eu ouvi um bocadinho da tua conversa com o Pipa. Eu estou inteiramente de acordo com o Pipa. Isto em relação a quê? Em relação àquilo que tem sido, nos últimos jogos, a qualidade de jogo da equipa do Sporting. Abdicou, parece-me a mim, o Ruben Amorim, de um jogador que seja mais ofensivo em termos de tentar atacar a profundidade, em detrimento de um jogador que tem sido Bragança, um jogador mais tecnicista, um jogador que
que é de excelência naquilo que é colocação de bola, curta, meia e longa distância, aquilo que é o pensar o jogo rápido, e isso tem dado outra qualidade e outra forma de estar do Sporting, com mais posse de bola, com melhor qualidade, melhor circulação. E depois, em relação a essa situação do gerir o tempo de jogo quando está em vantagem, isto tem acontecido, acho que há 5, 6 meses, e o Sporting tem ganho, tem-se elogiado. Neste jogo, como empatou, critica-se essa forma de jogar, que eu acho que não tem que haver crítica nenhuma. Litos, mas o Sporting já passou entre os pingos da chuva várias vezes e acabou por ter vitórias felizes, porque foi mesmo à procura da estrelinha de lutar até ao fim. Neste caso de Moreira de Cónegos até não. O Sporting fez um jogo suficientemente competente para ter ganho o jogo com tranquilidade até, e até se calhar por outros números. Mas no passado nós vimos o Sporting muitas vezes já ou a correr atrás do prejuízo ou a conseguir mesmo salvar-se em cima da hora por ter gerido demasiado se calhar aquilo que fazia. José, mas qual é a equipa, e nós temos essa oportunidade de observar neste fim de semana que passou, qual é a equipa que ganha tranquila? Todas as outras equipas, ainda para mais, com a necessidade que têm de pontos, uns para não descer, outros para tentar chegar à Europa, isto vai ser uma lutas tremendas para todas as equipas. Eu ainda há pouco estávamos aqui a falar Famalicão, jogo de Famalicão em casa. Os mais diretos adversários, o Futebol Clube do Porto vai a Tondela, e o Benfica vai a Passos de Ferreira, e está toda a gente obcecada com o jogo do Famalicão em casa do Sporting, que é o primeiro. Sabes que Candeia que vai à frente alumia 2 vezes. Eu sei. Portanto, tens holofotes do líder. Mas há muita gente a querer apagar o holofote, não é? José Manuel Delgado, desculpa lá, desculpem lá, mas eu ainda queria dizer outra coisa. Diga. Agora, só sobre o resultado, eu queria dizer outra coisa. É que esta coisa do Sporting interagir no resultado, desculpem, mas isso não é verdade. Eu não vou pôr em causa o VAR, embora a gente tenha que rever isto, porque até já se chegou à conclusão que, no fundo, quem mexe verdadeiramente não é o VAR, mas quem mexe nas linhas. Isso tem pouco a ver com o VAR. Salvo erro, já aconteceram problemas com isso. O estádio não tem condições para aquelas linhas funcionarem, não é a primeira vez. Mas, independentemente disso, aquilo que todos nós percebemos é que, se não houvesse VAR, o Sporting tinha chegado, antes do Moreirense marcar, a um resultado 3-0. Porque não vamos estar a dizer que o Sporting não conquistou uma oportunidade, porque quando se vê um golo anulado por 2 centímetros, por amor de Deus, se não houvesse VAR, ninguém estaria aqui a dizer que o Sporting tinha estado a agir o resultado. O Sporting teve 2 oportunidades e marcou-as. Estava offside. Se fosse um offside escandaloso, pronto, nós poderíamos dizer que o Sporting não tinha, mas não, o Sporting procurou. Quando tem 2 golos anulados, a partir de certa altura, a pessoa pensa, isto mais vale agir o resultado. Eu, quando vi aqueles 2 golos anulados por aqueles centímetros, disse: o Sporting não vai ganhar este jogo. E se o Sporting tem conquistado aqueles gols, toda a gente sabia que o Sporting terminava tranquilo aquele jogo. Portanto, essa situação. E depois, ainda por cima, realmente custa-me um bocado a análise, tal como o Lito esteve a dizer. É que os outros tiveram jogos mais, inclusivamente em casa, quer dizer, o Benfica ganha ao Marítimo, que é o último classificado, com o penalti. Muita gente duvida e que muita gente foi, se calhar, para realmente premiar o Benfica, que ainda não tinha de penalti nenhum, não é? E, portanto, logo o primeiro não foi assim uma coisa e tal, que foi quase um sopro, mas enfim, pronto. O Braga foi ganhar também ao Farense com grande dificuldade, que também está no fundo da tabela. E portanto, o Porto também, o Santa Clara também foi no último minuto, foi um gol à Sporting nos últimos minutos. Portanto, todos eles têm dificuldades e todos eles vão ter. É porque nós ainda não sei, já todos repararam com certeza, mas entre o 8º que é classificado, portanto mais de metade da tabela, o 8º classificado, que estão nas casas dos 20, um tem 28 e o outro tem 21. Até o último lugar há uma diferença de 7 pontos. E, portanto, 11 equipas, salvo erro, estão nessa situação. Temos que contar 11 equipas. E, portanto, os jogos vão ser todos muito difíceis, com uma agravante, ou uma atenuante, ou uma coisa mais forte. É que, praticamente, o Famalicão jogar em Alvalade, o Sporting jogar em Famalicão,
ou jogarem um no campo dos outros, hoje é irrelevante, aquilo é de silêncio, a gente só ouve eles mandarem bocas uns aos outros e passa para aqui, passa para lá e faz aqui, faz acolá. Portanto, não há público a puxar, seja o que for. Portanto, os jogos são o fator casa e ser fora ou dentro é muito relativo. Portanto, os jogos vão ser muito equilibrados e toda a gente fala realmente em 8 finais, ou 8 ou 9 finais que faltam. Portanto, isto vai ser muito equilibrado até ao fim, porque a disputa cá em cima e a disputa lá em baixo, são muitos clubes a disputar aquilo que se passa lá em baixo. Quer dizer, de repente, o Marítimo e o Nacional está tudo cá em baixo. E o Santa Clara lá em cima. Mas de um dia para o outro, ou 1 ou 2 jogos seguidos, pode estar outros lá em baixo e os outros cá em cima. Porque a diferença é muito pequena entre o 8º classificado, se eu estou a fazer bem as contas, e o 18º. Doutor, Zé, até de encontro a isto que o doutor estava agora a falar, do público, até porque essa questão inicial que colocaste ao doutor Dias Ferreira, da tal pressão de que poderia existir após o empate, é que eu estou a dizer, nem público há, porque poderia ser importante para o Sporting, pelo momento em que está, e poderia ser uma ajuda muito grande aos jogadores, não é? O apoio que vinha das bancadas. Sem dúvida, mas nesta altura está a fazer muita falta. Por isso, nem existe essa pressão sobre os jogadores do Sporting, pelo facto de terem perdido 2 pontos. Continua a ser primeiro, e deixa-me só acrescentar até em relação ao jogo, porque vocês disseram, e é uma realidade, o Sporting fez um excelente jogo neste jogo, agora estão a faltar em Moreira de Cónegos. Dizer que o Sporting, até à parte final do jogo, até sofrer o golo, e acho que acaba por sofrer o golo porque se expôs em demasia, porque eu vi muitas das vezes o povo na parte final, aquilo que normalmente não fazem, de pressionar alto, sem necessidade nenhuma. O próprio Mateus Reis fez uma jogada aos 84 minutos extraordinária com o Paulinho, que nem tinha necessidade. A tal gestão foi até aqui errado desta vez. Porque... E mesmo, desculpa lá, mesmo o golo é um falhanço individual, é uma coisa que dá-lhe mal com o pé, em vez de se calhar chutar, dar um pontapé para as cores, não deu. Ali foi o Fedal, mas também no golo há um não acompanhamento de alguém, o Abdul Conté, que não sei se era o Mateus Nunes que teria essa função ou não. O que é certo é que depois há esse mau alívio do Fedal, e depois não há uma postura mais agressiva perante o Walterson pelo Mateus Reis. Deu muita distância. Quase dá vontade de dizer que o Sporting emprestou a estrelinha ao Moreirense, porque o Moreirense fez o golo no único remate enquadrado. Enquadrado, depois foi. Ao longo dos 90 minutos. Mas, Alice, eu agora gostava de perceber qual é o enquadramento deste miúdo. Este miúdo joga que se farta, o Daniel Bragança. Nos jogos que vi dele, especialmente nos últimos, quer na seleção, quer no Sporting, impressionou-me verdadeiramente, porque tem um talento que pode explodir e pode levá-lo para patamares ao mais alto nível internacional. Mas do ponto de vista do enquadramento, quem é que perde? É o Nuno Santos que perde o lugar na equipa? É o TT que entra menos vezes? Zé, isto tem a ver muito com a estratégia que o Ruben prepara para cada jogo. Eu acredito perfeitamente, provavelmente para o jogo do Famalicão, vai ser uma equipa que também vai querer jogar a pressionar o Sporting, vai subir muito mais. Poderá ser uma oportunidade para o Nuno Santos aparecer, para aproveitar o espaço nas costas da defesa do Famalicão. Agora, até por aquilo que era o discurso o Vasco Seabra, iria tentar retirar a profundidade para que o Sporting não aproveitasse esse espaço, não é? Obviamente que o Ruben Amorim tem que preparar o seu jogo, preparou uma equipa que pudesse aparecer com jogadores que pudessem aparecer em posse de bola, em combinações mais fáceis, no corredor central, abdicando um pouco dos corredores laterais e abdicando dos jogadores que são extremamente rápidos, que é o caso de Tiago Tomás e do Nuno Santos. Agora, são 2 jogadores que provavelmente poderão arrancar para o jogo de frente ao Famalicão. Agora, o Bragança, eu dizia desde o início da época, pela forma de jogar do Ruben Amorim apenas com duplo pivô, com 2 jogadores no meio campo, o Bragança ia ter muita dificuldade, porque ainda era muito frágil nos duelos, no confronto com os adversários. Isto foi um trabalho também realizado pelo departamento do Sporting. Em termos de estrutura, ele está mais forte, e isto também cria mais à vontade ao jogador, sente-se mais confortável. Agora, é um jogador
que vocês conheceram, não é? Eu não é para puxar a sardinha para a minha brasa. O que conta muito normalmente nos jogos é a inteligência do jogador, pensar mais rápido que os adversários, até muitas vezes com os próprios colegas. E ele tem essa qualidade, ele pensa rápido o jogo. E muitas das vezes nem necessita de estar a entrar em confronto com o adversário, porque pode ser mais frágil ou não, mas até evita isso, pensar e executar rápido. Ele é um daqueles raros jogadores que, antes da bola lhe chegar, ele já sabe o que é que vai fazer. E são poucos os jogadores que têm esta qualidade, esta característica, que é absolutamente decisiva. Olha, eu tive a felicidade de ter sido, não sei se te lembras, ter sido comparado ao Magic Johnson exatamente por isso, por ser o jogador do último passe e também de executar e pensar o jogo rápido. As pessoas diziam que eu pensava 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, se calhar fazia, mas não fazia porque ia pensar, não, as coisas saem, é intuitivo, as coisas saem rapidamente, é a forma de jogar de cada um. E de facto o Bragança tem tudo isso e traz à equipa essa qualidade. Por isso é uma pena, porque não podem jogar todos, só podem entrar 11. Agora, é importante que eles mantenham esse espírito do grupo, esse companheirismo entre todos e que todos se sintam sempre úteis e importantes quando entram para ajudar a equipa. Acho que essa tem sido a grande arma desta equipa do Ruben Amorim. Digam-me uma coisa, e esta questão é para os dois. Eu fico com a sensação que o Sporting, nesta fase, já está um pouco melhor fisicamente do que há umas semanas em que parecia que estava mais preso e menos fresco. Você tem essa sensação de que o Sporting melhorou alguma coisa fisicamente e os jogadores aparecem agora com uma disponibilidade maior, como ficou à vista, creio que em Moreira de Cónegos, por um lado. E por outro lado também há outra questão, que é o que é que muda com a titularidade do Paulinho, e já percebemos todos que quando o Ruben Amorim pediu a contratação do Paulinho não era para o deixar no banco, é mesmo para jogar, aconteça o que acontecer. Quer falar, doutor? Falo eu, doutor. Fala tu. Olha, depois também respondo, mas... Eu acho que tem muito a ver com aquilo que é o Sporting a jogar nos últimos 2 jogos, frente ao Guimarães e frente ao Moreirense, a forma como está a jogar e o ter mais bola em seu poder leva a que a equipa, em termos físicos, se sinta mais confortável e melhor, porque o Sporting muitas das vezes jogava, acaba por partir a equipa, porque o Nuno Santos e o Tiago Tomás, como dizíamos há pouco, são os jogadores que querem sempre atacar a profundidade, querem a bola sempre no espaço, e muitas das vezes os jogadores que estão mais recuados, seja a linha média como a linha defensiva, são obrigados a percorrer espaços grandes em muito pouco tempo. Isto desgasta muito os jogadores. E se forem posse de bola, conseguindo construir e subindo em bloco, a equipa toda em conjunto, a equipa tem sempre mais soluções e mais circulação de bola e mais posse de bola, os jogadores cansam-se menos, porque têm mais bola. Agora, em relação ao Paulinho, doutor, peço desculpa, já acabo, é dizer que o Paulinho, percebemos que traz esta qualidade, é diferente do tal Tiago Tomás, do próprio Sporar, é um jogador que gosta de ter bola, é um jogador que gosta de jogar entre linhas, é um jogador que tabela muito bem, é um jogador que serve muito bem os colegas, e agora há uma coisa que também é verdade, mesmo perante este empate, esta perda de 2 pontos, é um Paulinho que marcou, aí agora não tenho dúvida, que ele vai ser um Paulinho diferente daqui para a frente, e pode ser, nesta reta final do campeonato, que é extremamente importante para o Sporting, poder alcançar este objetivo que todos desejamos, é ter um Paulinho à altura, que está confiante pelo gol que marcou e vai com certeza daqui para a frente ajudar a equipa, independentemente de marcar gols ou não. É importante ele estar a trabalhar da forma que o Ruben quer, trabalhar para a equipa, jogar dessa forma, ser a tal referência do ataque, que se segure e que jogue, faça a equipa, a tal situação da equipa subir sempre em bloco e não acabar por partir a equipa querendo jogar mais rápido na frente. Eu só acrescentava a isto, o resto, assim por baixo de tudo o que o Lites disse. E só queria acrescentar uma coisa que eu acho que ficou bem patente, para além do primeiro golo que o Paulinho marca, o segundo golo é um golo de classe, independentemente do offside, nem a grande responsabilidade dele, portanto, mas quando ele chega, não é muitos jogadores que estão na equipa do Sporting, não obstante serem grandes jogadores, é um toque de grande classe, define um jogador, porque nós temos visto muitas coisas e aquela é uma bola que ainda mais me entusiasmaria, porque além de ser um golo, era o segundo no mesmo jogo,
é um gol de classe, é um gol que eu devo dizer, quando vou dizer, e quando vejo que a bola passou, com um toquezinho, que quase nem dei por isso, que ele tinha tocado na bola. Quer dizer, eu joguei com a bola que ia para o guarda-redes. E não, é um toque de classe. E, portanto, embora o Sporting tenha bons jogadores, como é o Tiago Tomás, mas não tem ainda a experiência, nem o tipo de jogo que ele tem, isto define qualquer coisa. Estou como o Litos. Penso que o Paulinho terá pelo menos ganho confiança, porque marcou um gol e viu o outro anulado, enfim, também por uma coisa praticamente de nada. E, portanto, eu penso que o Sporting vai ser diferente e estuda mesmo maneiras diferentes. E aí o próprio Ruben Amorim anunciou, e o Ruben Amorim só mostrou que é realmente um treinador. Eu não queria dizer a palavra sério, porque de uma forma geral todos são sérios. Sério nas suas declarações, nas suas análises. Porque ele próprio sempre reconheceu, as outras equipas reconhecem uma coisa que é evidente, mas que nem toda a gente reconhece, nem todos os treinadores reconhecem. Que são aqueles que veem os jogos diferentes que a gente não viu, que é dizer, os nossos adversários já conhecem a nossa maneira de jogar, portanto eu tenho que arranjar outras soluções. Eu acho isto muito importante, quer dizer, um treinador estar consciente de que os adversários são tão bons como eu, porque eu também penso, foi uma coisa que sempre me ensinaram no exercício da minha profissão, me disseram assim, tu só serás um bom advogado se estiveres sempre a pensar que o advogado da parte contrária é melhor do que tu. Se eu pensar, e é verdade, se eu pensar que o advogado que eu vou enfrentar é melhor do que eu preciso de mais e melhor, porque preciso de pensar que ele sabe o mesmo que eu, portanto eu tenho que lhe dar a volta de outra maneira. Ora, o Ruben Amorim diz assim, os outros treinadores também são gente inteligente, gente preparada e percebe que eu já percebo o jogo do Sporting e, portanto, eu tenho que mudar. Esta humildade em reconhecer que ele tem que mudar para dar a volta aos adversários, e quando muda, é mudar os jogadores. E eu acho que e para mim, o Ruben Amorim é dos treinadores que que melhor aproveita, é outra coisa que está a melhor aproveitar a possibilidade das 5 substituições, porque realmente dá, e substituindo mesmo, e até por jogadores novos, etc., põe aquela equipa toda, e eu julgo que hoje ninguém está chateado, entre aspas, no banco, porque todos acho que entram com a possibilidade de jogar, e isso cria, portanto, é um aproveitamento de uma regra que é nova, não é? Que é desde esta história da pandemia, da possibilidade das 5 substituições, que realmente dá mais hipóteses a outros jogadores para falar. E, portanto, tudo isto, eu acho que o Ruben Amorim tem condições para saber conduzir o Sporting nesta fase final, que vai ser realmente difícil, porque quando se é humilde, consegue-se muito, com humildade e trabalho, vai-se muito longe. Dias Ferreira, muito obrigado. Litos, também agradeço a tua participação. Tenha um bom fim de semana. Nós vemos para a semana. Bom fim de semana. Obrigado. O golo do Paulinho é a Gaetan. Foi a Diamantino Miranda. A Diamantino. O Diamantino era exímio nestas, porque é uma finalização de classe. E era uma frase que o John Mortimer dizia muitas vezes, que era, não é preciso, o golo não tem que a bola não tem que entrar com muita força. Sim, tem que entrar. Golo devagar também vale o mesmo. Vale. Não, o Diamantino era muito foi bom, nestas finalizações cirúrgicas que são as piores para o guarda-redes. O guarda-redes ali o que quer é que o jogador dê um tiro e depois logo se vê onde é que a bola bate. Esta foi uma finalização fantástica que acabou por depois não ser validada. Validada. Mas em relação a Daniel Bragança, André, eu fiquei muitíssimo impressionado com este jogador. Eu reconheço que o conhecia mal. E agora, quer na seleção, quer no Sporting, aparece com uma qualidade superlativa. E é isso mesmo. Há bocado de falar, estava a tentar lembrar-me aquele jogador, o Rui Costa era assim, Zidane era assim, aqueles jogadores que recebe, Platini era assim. Sabem onde é que... Não, é mesmo isso. É um dom, visão periférica. Agora, sabes porquê? Tem uma dimensão acima. Sim. Acho que vai, quer dizer, é novo, eu não gosto de me parecer nestes, mas parece-me que é muito bom jogador, para já, basta vê-lo tocar na bola, percebe-se que trata bem a bola, percebe-se tecnicamente é muito bom, mas é isto, essa parte que o Litos disse era importante, realmente eu lembro-me, ele até foi importante, se não estou em erro, num jogo que o Sporting ganhou da Aflitos, acabou por não ganhar da Aflitos. Lembras-te de um jogo com o Gil Vicente, que ele entrou na reta final, que o Sporting esteve a perder e depois acabou por ganhar por 3-1.
E esse miúdo faz um passe incrível, eu acho que é o passe do 2-1 ou do 3-1, é um passe sensacional, mas era um miúdo frágil, era um miúdo que voava ao primeiro toque, está mais encorpado, mas acho que se ele não for, se ele tiver a cabeça no sítio, e parece-me que tem, vamos ver, tem todas as condições para pegar destaque nesta equipa do Sporting, porque o Sporting tem realmente um treinador que dá oportunidade, dá mesmo, não é de boca para fora, dá mesmo oportunidades aos miúdos. Que o Sporting vai ter um jogo diferente, vai. Agora vamos ver os resultados, mas que parece um bom jogador, sem dúvida nenhuma. E sobretudo por isso, não são muitos jogadores que recebem a bola e imediatamente sabem, é um dom, não é? Ele já sabe o que é que vai fazer à bola antes da bola lhe chegar. Isso sim. Isso é uma qualidade. E ontem, deixa-me deixa-me dizer-te uma coisa, por falar nisso, ontem houve muitas, isto às vezes chateia, houve muitas críticas ao Zaidu, com certeza, já sabe, há 3 meses jogava não sei onde e agora é a Liga dos Campeões. Mas ninguém se lembrou também de elogiar o que o Mason Mount fez. Aquilo que ele fez é muito bom. A maneira como se virou e a maneira como imediatamente colocou a bola a jeito para tiro é muito bom. Olha, temos já o próximo lote de convidados, aqui o nosso slot, o professor Jorge Castelo e o Pedro Henriques. Boa noite aos dois. Vamos começar pela arbitragem, que esteve sob fogo. A exibição do João Pinheiro não foi conseguida, mas independentemente de depois concluirmos que o jogador do Moreirense devia ter visto um cartão amarelo no lance sobre o Nuno Mendes, a questão que me suscita mais curiosidade tem a ver com os 2 centímetros de fora de jogo, e a pergunta que eu faço é: qual é o grau de fiabilidade para se assinalar naquelas circunstâncias tão difíceis que aquele Campo Moreira de Cónegos propicia, um fora de jogo desta natureza? 2 centímetros é em linha, digo eu. Muito boa noite, obrigado uma vez mais pelo convite de estar aqui com vocês à quinta-feira à noite. Vamos aqui por partes, vou tentar ser o mais sucinto possível para tentar explicar o meu ponto de vista. Em primeiro lugar, vamos olhar para a tecnologia da linha de baliza, ou seja, o GLT, que faltou no jogo do Portugal. Ninguém duvida que quando a bola entra na baliza e está toda dentro e em relação à linha de baliza tem 2 centímetros lá dentro, ninguém duvida disso. Porquê? Porque todo o processo é feito por uma máquina, por computador. São 7 câmaras a mapear a baliza e, portanto, aquilo não há rigorosamente colocação humana no sentido de estar a colocar a bola mais à esquerda ou à direita, porque as linhas estão paradas, os postos estão parados, a linha de baliza está traçada e, portanto, toda a gente aceita que a bola entrou por 1 ou por 2 centímetros, ou seja, completamente, ou se tiver 1 ou 2 centímetros ainda sobre a linha, toda a gente aceita que não seja validado o golo em função do que diz a lei e a letra da lei, que é a bola só é considerada golo quando entra totalmente dentro. Vamos agora passar para a questão do fora de jogo. E a questão do fora de jogo que se coloca não é depois, onde se pode ver o tal erro humano, é em 2 momentos. O primeiro momento é eu conseguir perceber qual é o momento do passe, da assistência. Esse é que é o momento fundamental. E depois o segundo, e já vou explicar porquê, e o segundo momento é colocar a linha no ombro do jogador de defesa, por hipótese, e no pé ou no joelho do avançado. Ou seja, ver quais são os pontos mais à frente ou mais próximos da linha de baliza adversária. Mas o maior grau de dificuldade nem está aqui na colocação das linhas, só se o árbitro que está a colocar se enganar. A questão é o momento exato em que a bola é tocada ou passada para o seu colega. E aqui, nós, quando estivemos lá na Federação, vimos isso, há 4 momentos que são colocados sempre, que é antes da bola ser tocada pelo jogador que vai fazer o passe, digamos que é o momento 1, o momento 4 é quando a bola já saiu do pé. Quer dizer que eles se agarram aos 2 framos pelo meio, o momento 2 e 3, que é o momento em que a bola está no pé. Quando digo pé, pode ser cabeça, ou seja, do jogador que faz a assistência. Portanto, excluem o momento em que ele ainda não tocou na bola e excluem o momento em que a bola já saiu. O problema está no momento de dentro, ou seja, que dá normalmente 2 framos. Quando nós trabalhamos com aquele maniplo para a frente e para trás, porque o que diz a lei é no momento em que a bola é tocada pelo jogador, não é quando a bola sai, é no momento que é tocada, e nós quando fazemos um frame à frente ou atrás, como há arrastamento da própria imagem, nós temos muitas vezes dúvidas se é o momento 2 ou o momento 3. E é sobre esse momento 2 ou 3 que o vídeo-árbitro vai construir toda a sua ação. E que, através das linhas que estão calibradas, em relação ao terreno de jogo, monta. Depois, se der uma diferença de 2 centímetros, de 5, de 7, poucos centímetros, porque cada frame pode valer até 8 centímetros,
depende se os jogadores estão parados ou em movimento, e como pode valer 8 centímetros, eles agarram naquilo, faz conta que deu 2 centímetros. Eles agarram naquele processo, desmontam o processo todo e recomeçam de novo. Daí nunca ser possível, nestas situações, demorar menos de 1 minuto e meio com a atual tecnologia. E desmontam e retomam tudo para ver se bate. E se bater exatamente no mesmo valor, eles vão aceitar. E depois há outro aspecto muito importante. É bom relembrar que o árbitro assistente em jogo deu fora de jogo. E quando este vídeo-árbitro vai bater os 2 centímetros e ainda por cima vai bater com fora de jogo de 2 centímetros a confirmar a decisão de olho do árbitro em terreno de jogo, que também podia estar errado, eles então não têm dúvidas em validar a situação. Agora aqui a questão que se coloca é, das duas uma, ou evoluímos com uma tecnologia, que eu acho que isso é possível, em que não haja colocação humana e que seja tudo feito pela máquina, e aí nós não temos dúvidas em relação àquilo que é a letra da lei, ou então nós temos que perceber que tem que haver aqui uma alteração, e a alteração terá que ser eventualmente ao nível de fora de jogo. Agora há um aspecto, quando a gente diz, então vamos dar aqui a possibilidade do fora de jogo de 5 ou 10 centímetros, mas isso vai dar um problema muito maior ao que temos agora, e vou dizer porquê. Imaginemos a final da Liga dos Campeões, e há uma equipa que vai para prolongamento, porque ficou 0-0, mas podia ter sido, ganhava-se aquele fora de jogo de 2 centímetros sem sido validado. As pessoas podem dizer, 2 centímetros, mas consideram justo. Agora imaginemos que uma equipa ganha a Liga dos Campeões com um golo em 6 centímetros fora de jogo, porque a margem era 7. Toda a gente vai dizer para sempre que aquela equipa, não obstante a margem que a gente colocou em 6 centímetros, ganhou o jogo fora de jogo. E isto vai dar, sob o ponto de vista de quem está a viver o momento, muito mais confusão, porque as equipas vão dizer, realmente nós perdemos 2-0 ou 3-0 com 3 golos em 7 centímetros fora de jogo, que a margem permite, mas estavam em fora de jogo. Então o que eu acho que tem que haver é, ou se evolui, mantendo a letra da lei, ou se evolui para uma situação em que efetivamente a tecnologia está ao serviço do fora de jogo, e aí não há dúvidas, como não há dúvidas, porque ninguém questiona a linha da GLT, a linha da tecnologia do gol, porque é tudo máquina, ou então vamos alterar a lei do fora de jogo. E agora termino, porque como está neste momento escrita a lei, está certo. Porque a lei não diz, e isto é outro erro que a gente está... Uma coisa é o espírito. E o espírito da lei é preciso que o gajo esteja realmente a tirar vantagem da posição. E 2 centímetros não tira vantagem. Mas não é essa a letra da lei. E este é que é o grande problema. A letra da lei diz, é fora de jogo quando o jogador está mais próximo da linha de baliza adversária. Isto é que é o conceito fora de jogo. Quer dizer que se um está a 18 e o outro está a 20, o gajo está a 18 centímetros, está mais próximo. Portanto, esses 2 centímetros está fora de jogo. Então vamos mudar o espírito da lei, a letra da lei para aquilo que é o espírito da lei. Quer dizer assim, um jogador com um pé até de 10 centímetros a mais, isto não tira vantagem. Tirar vantagem é quando realmente está lá mais à frente. Então aí vamos ao encontro daquilo que já está a ser discutido na FIFA, que é uma alteração radical do fora de jogo. E já falámos aqui várias vezes, em que o jogador, para estar fora de jogo, não pode ter nenhum ponto de interseção com o jogador que está em jogo. Ou seja, dito de outra maneira, o jogador pode estar 10, 15, 20 centímetros, desde que haja um pé dele, ou um pé, a cabeça, ou o que é que seja, que está na linha a interceptar com o defesa, ele nunca está fora de jogo. Só está fora de jogo quando eu passo uma linha pelo meio dos dois e há um espaço, há um buraco. Essa é a solução do Arsène Wenger. Isso é mais fácil de fazer. Pronto. E é a solução que o Arsène Wenger defende. Exatamente, é essa. E eu não me choca nada, porque isso aí, vamos pôr uma situação clara em que, ou seja, vamos ao encontro do espírito da lei, que é o jogador que está realmente a tentar tira partido disso. Agora há uma coisa, eu já disse isto outra vez e vou voltar a dizer, está aqui o professor Jorge Castelo, isto vai obrigar o professor Jorge Castelo a escrever mais livros. O que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto, e o professor entende isto, obviamente, é que isto vai mudar completamente. Não se esqueçam que a lei 11, a lei de fora de jogo, é a lei tática do futebol. Mesmo que as pessoas não achem que não, quando estão a fazer o 4-3-3 e o 4-4-2 e a montar aqueles esquemas todos, os livros trincos, estão em função de fora de jogo. Porque se não houvesse fora de jogo, acabava o meio campo. Se não houver fora de jogo, é baliza a baliza. Porque a gente depois vai meter uma série de malta lá para cima para o meio para marcar golos. E portanto acabou o meio campo. Porquê? Porque não interessa haver espaço, não interessa nem mobilidade, não interessa nada. Porque a gente pode ter a oportunidade de terem lá a malta à frente. Portanto isto muda. É claro que havendo fora de jogo nestas circunstâncias, não pode ser assim, obviamente, mas vai mudar a forma como, se calhar, quem defende está... Se calhar os avançados não mudam muito, vão tentar ter partido, mas quem defende vai mudar muito, porque já tem aqui a problemática de, estando em linha, por assim dizer, e mais à frente, mais atrás, está a colocá-lo em jogo. E, portanto, isto mudaria muito. Agora, não me choca nada. Agora, há erro humano numa possibilidade de 2 centímetros? Pode haver, porque temos o tal frame de 8, 9 centímetros. Mas eu prefiro assim do que estarmos a dar margens de 5 e 10 centímetros e estamos todos os fins de semana a discutir uma situação. Olha, esta equipa ganhou 1-0 com 8 centímetros fora de jogo e ganhou os 3 pontos. Mas a margem permite 10, pronto, permite, mas foi em fora de jogo. E tenho a certeza que os treinadores vão sempre bater por isso. Nós perdemos com um golo em fora de jogo. A lei agora é que permite isso. Portanto, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Jorge, boa noite.
A grande revolução no futebol foi com a alteração da lei de fora de jogo em 1925. Depois daí nasce o WM e o futebol muda completamente. Achas que vem aí uma nova revolução com esta solução que me parece absolutamente plausível que o Arsène Wenger tem vindo a defender? Ora, boa noite a todos. Eu gostei muito da explicação do Pedro. Acho que do ponto de vista das leis está perfeito. O problema é que as leis servem para se jogar futebol, não é? E repare-se que a lógica interna do jogo, há quem diga que o futebol não tem lógica. Não. O futebol tem lógica, porque é jogado por pessoas racionais, não é? E é jogo racionais também, que é os árbitros. E, portanto, a lógica interna do jogo é baseada em 2 elementos fundamentais. Um deles são as leis do jogo. As leis do jogo são determinantes para a lógica interna do jogo. E a outra dinâmica é a dinâmica estratégico-tática do treinador, como é que ele pode pegar nas leis do jogo e pode transformá-las em situações de vantagem para a sua própria equipa. E vantagens significa tirar o máximo proveito das leis que estão nos livros. E, portanto, naturalmente que qualquer alteração que haja relativamente a um comportamento, veja-se, por exemplo, o comportamento do guarda-redes, foi daquelas que mais veio alterar o comportamento dos guarda-redes. Os guarda-redes, neste momento, têm muitas coisas para fazer que antes não faziam. Portanto, têm de ser muito mais amplos no seu comportamento, porque as leis exigem-nos. E, portanto, o trabalho e a formação dos guarda-redes é completamente diferente daquilo que era há 20 ou 25 anos atrás. Agora, alterando tudo o que for uma alteração, seja na lei do fora de jogo, há outra alteração muito interessante que já foi experimentada, que é o lançamento de linha lateral, por exemplo. Porque é que o lançamento de linha lateral é feito com as mãos? Se o futebol é todo feito com os pés, porque é que há de haver uma ação que é feita com as mãos? Mas porquê? E agora eu diria assim, do ponto de vista competitivo, com o lançamento do maior número, quem gosta de analisar o tempo total de jogo vai verificar aonde se perde mais tempo são nos lançamentos de linha lateral, porque são aqueles que acontecem mais vezes. Ora, se ele fosse executado com os pés, imaginem o que é um lançamento de linha lateral. Jorge. É mais favorável ao comportamento. E, portanto, sim, diz. Eu tive a oportunidade, há muitos anos, de jogar um torneio de Toulon em que os lançamentos eram... as reposições laterais eram com o pé. E nesses torneios fazia-se algum experimentalismo. Essa era uma das hipóteses. Outra era cantos curtos. Havia cantos compridos e cantos curtos. O canto curto era marcado na interseção da grande área. Quando a bola saía por cima da baliza ou perto da baliza, era canto curto. Se saía mais longe, era um canto normal. Comprido. Portanto, usava-se cartões azuis, expulsões temporárias. Tudo isso foi experimentado naqueles anos. Eu estou a falar no final da década de 70. No torneio internacional de Toulon. E depois umas coisas vingaram, outras coisas ficaram pelo caminho. Sim, naturalmente que eu escrevi sobre o lançamento de linha lateral, escrevi isso há 20 anos atrás. Ainda sou uma pessoa que gostaria de ver que o futebol não fosse dominado com as mãos, mas fosse dominado com os pés. Mas, de qualquer das maneiras, os jogadores adaptaram-se. Com o lançamento com as mãos já conseguem atingir distâncias que no passado não conseguiam atingir. E isso treina-se. E, portanto, lá está. A lógica interna do jogo baseia-se na lógica do regulamento ou das leis do jogo. E depois é a adaptação que o treinador tem, que procura tirar o máximo de vantagens relativamente àquilo que pode tirar durante a competição. Qualquer alteração milimétrica
e estamos aqui a falar de milímetros ou centímetros, mas para mim é milimétrica. Qualquer alteração milimétrica altera, se calhar, exponencialmente toda a arquitetura ou a lógica interna do jogo, porque na realidade isso acontece, não há dúvidas nenhumas que quando a lei do fora, atenção, uma coisa que é interessante, a lei do fora de jogo existe em quase todos os desportos coletivos, em quase todos. Existe no hóquei gelo, por exemplo, existe fora de jogo. No rugby existe, como o futebol vem de uma reminiscência do rugby. Sim. E é uma lei, como disse o Pedro bem, é tática, é uma lei estratégica ou tática. Agora, naturalmente, que qualquer alteração milimétrica ou a lógica e o processo de treino das equipas, principalmente na fase defensiva, perto da sua baliza, e na parte ofensiva, perto da baliza do adversário. Muito interessantes estes vossos contributos, de facto foi muito enriquecedora esta vossa visão, uma do árbitro, dois árbitros, outro do técnico, sobre uma questão que vai continuar na ordem do dia até estar devidamente resolvida, coisa que ainda não acontece, ou seja, há que trabalhar e há que cavalgar em cima das ferramentas do VAR, ajudando se calhar com a tal alteração da lei para que de facto possa haver menos dúvidas e menos confusão. Pedro, tinha aqui uma questão para te colocar. O João Pinheiro foi muito criticado neste jogo, especialmente por aquele lance com o Nuno Mendes. O que é que leva um árbitro que está a ver o lance, que está acompanhado pelos seus assistentes dentro do campo, todos eles veem o lance, ali a não agir disciplinarmente? É um lapso, é uma falha que ele tem momentânea? Como é que se explica do ponto de vista do árbitro? Bem, em primeiro lugar, a explicação do lance, que é, embora haja lances que possam ser sempre de interpretação subjetiva, vamos àquilo que está escrito na lei e este lance é muito claro. Isto é cartão amarelo e não é cartão vermelho. E vou explicar o motivo e depois tentar passar esta questão do árbitro. Quando o Gonçalo Franco entra sobre o Nuno Mendes e faz a entrada para jogar a bola, ele entra com o pé em tackle, mas toca depois com o joelho na bola. E há aqui um aspecto, não é o tocar na bola, que depois não pode dar cartão vermelho, não é nada disso. É que se ele com o pé, com o joelho ou com a própria perna, que tocasse na bola e levasse o pé do seu adversário, aí era cartão vermelho. Entramos naquilo que é o uso de força excessiva, falta grosseira, etc. Não foi isso que aconteceu. Ele entra com o pé, não acerta no pé na bola, acerta com o joelho, desliza por entre as pernas do adversário e quando está a fazer a rotação do corpo, é com a zona já a quase do peito, entre a barriga e o peito, que ele vai dobrar o pé do seu adversário. E isto faz toda a diferença entre aquilo que é a chamada falta negligente, que é para cartão amarelo, que não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato, mas não é do seu ato de entrar com o pé, é do ato da entrada em si. Portanto, isto é cartão amarelo. Não se pode nunca penalizar um jogador com cartão amarelo, vermelho ou nada em função da consequência da ação no sentido de se lesionou ou não lesionou. São duas coisas distintas. Tem que se ver é o tipo de entrada que ele faz e se com aquilo que ao entrar pode eventualmente lesionar o seu adversário, quer o pé, quer a sola, quer a perna, quer o próprio joelho. E não foi isso que aconteceu. E é esta a diferença por o qual aquele lance é para cartão amarelo. Agora o árbitro nem sequer mostrou cartão amarelo. Não é muito fácil de explicar o motivo ou a razão. Porque é que o árbitro, só perguntando ao árbitro, porque até mesmo pela proximidade do próprio quarto árbitro, que hoje também evoluiu em termos da própria lei, o quarto árbitro começou por estar sentado no banco, no banquinho dele, depois começou, no tempo em que evoluiu, e entretanto é termos árbitros de terceira e segunda nacional, eu na altura estava na terceira divisão ainda, era terceiro porque nós apitávamos terceiro, isto agora é que evolui tudo, e portanto eu já estava de pé, e depois passou a estar de pé e ir até mesmo ao limite da linha lateral e agora é por obrigação no bom sentido da palavra, ele desloca-se até ao banco do lado esquerdo, a acompanhar a equipa que está a atacar para aquele lado e depois quando vai para o outro lado desloca-se até o outro banco. E portanto é obrigado entre aspas, no sentido de fazer o deslocamento, para ajudar inclusivamente com decisões técnicas e disciplinares, cartão amarelo, vermelho, faltas, para além dos lançamentos, tudo que seja ali na zona dele, porque tem uma visão privilegiada e porque está a deslocar-se. Portanto, não consigo encontrar uma explicação para a não mostragem do cartão amarelo naquele lance. Não é tanto pela consequência, que também poderia ser, mas é sobretudo pela forma como... Mas naqueles casos, Pedro, não há intervenção de VAR. Era isso que eu falar, pois. Não há intervenção de VAR.
Não é devido à intervenção do VAR, num caso o VAR podia intervir se fosse cartão vermelho. Cartão vermelho, pronto. Sendo um cartão amarelo, porque foi aquilo que o VAR pensou, que é cartão amarelo, não pode intervir. Mas de qualquer forma, ok, o VAR fica fora deste filme, mas de qualquer forma, qualquer um dos assistentes ou o quarto árbitro seria normal que comunicasse com o árbitro a dizer, olha lá que isto é cartão amarelo. Claro, é isso que se pretende. O normal seria que isso acontecesse. Portanto, ali há o erro do João Pinheiro, mas depois também os outros deixaram no arame sem rede. Sim, sobretudo o quarto árbitro, nessa perspectiva, porque o árbitro assistente daquele lado está a acompanhar o fora de jogo e, portanto, está mais a acompanhar o fora de jogo, estará com o penúltimo adversário e estará ligeiramente mais afastado e está muitas vezes preocupado com o fora de jogo em fazer o acompanhamento do jogador e pode momentaneamente ter perdido, digamos, aquele momento da entrada. O quarto árbitro ali poderia ser de todos a pessoa, para além do árbitro, obviamente, poderia ser de todos a pessoa que poderia dar uma ajuda maior relativamente àquele lance. É um lance claramente para cartão amarelo. Suscitou algumas discussões na praça pública, no sentido de haver algumas pessoas que acham que é cartão vermelho, mas a maior parte dos árbitros, ex-árbitros e comentadores, até por conhecimento desta lei, todos foram praticamente todos foram para a questão do respectivo cartão amarelo. Não há grandes explicações a dar relativamente a esta situação da falha. Aquilo que eu posso dizer é que eu tive lances, não só do ponto de vista disciplinar, em que achei que a bola tinha batido na perna e depois cheguei a casa e vi que era na mão. Como é que eu consigo explicar isso? Não faço a mínima ideia, porque não sei. Eu na altura vi na perna e depois cheguei a casa, e quando cheguei a casa, o sentido que tenho a gravação e depois íamos ver sempre os jogos e a bola tinha batido na mão. Isto aconteceu-me algumas vezes e o contrário. Ok, ter batido na mão e depois chegar a casa e ter marcado uma determinada falta, e até uma vez uma situação de penalti, num jogo que não teve grande impacto, por isso, mas de qualquer maneira, e depois cheguei a casa e a bola bateu na perna. E eu não consigo explicar isto. Eu não consigo explicar isto porque eu no campo, juro, no sentido de que foi exatamente aquilo que eu vi e foi completamente errado. Jorge, nós falámos antes com o Dr. Dias Ferreira e com o Litos sobre o Sporting e sobre a situação de ter perdido os 2 pontos em Moreira de Cónegos, se isso pode provocar algum impacto na equipa, tendo em vista até um jogo difícil, que se prevê difícil com o Famalicão. O que é que te parece? É um teste ao estofo do Sporting líder do campeonato? Sim, nós podemos considerar que é exatamente isso, é um teste e penso que esses testes iriam aparecer de um momento para o outro. Em Moreira de Cónegos, como poderia ser, se calhar, com o Famalicão, a seguir logo ao Famalicão, é normal essas coisas acontecerem. Agora, o estofo de campeão, que é este caso, ou seja, o estofo de uma equipa que está em primeiro lugar, agora com 8 pontos de avanço, naturalmente que saberá como lidar com esta nova pequena distância, porque a distância é bastante larga, e penso que vai lidar bem com isso, e até é uma nova experiência, porque se nós olharmos para trás, o Sporting foi sempre a ganhar pontos. Não é? Como as outras equipas, quando nunca tinha quase havido uma aproximação. Mas é uma aproximação que o Sporting vai ir a jogar em casa. O Famalicão está muito bem, porque desde que entrou o Ivo, o Famalicão alterou-se completamente. Foi ganhar a Passos Ferreira, foi ganhar ao Marítimo, quer dizer, empatou com o Braga, portanto. Vai ser um jogo muito interessante porque o Sporting vai ser o último a jogar. Até o Sporting jogar, todas as outras equipas ganharem, vai ser interessante porque essa pressão, essa pseudo-pressão, vamos pôr os pontos nessa situação. Essa é a possibilidade de todos ganhar, o Benfica ganhar em Passos, o Porto ganhar em Tondela, então já não será 8, quando o Sporting entrar em campo já será 5, não é, do Porto. Então aí é mais um adicionalzinho de emoção, um adicional de emoção que os jogadores do Sporting vão ter que dizer, não é só os jogadores do Sporting, a equipa técnica do Sporting também vai ter que saber lidar com essa situação, o que vai ser muito interessante. E como vocês sabem, eu gosto de competição, e quanto mais os clubes estiverem próximos uns dos outros, mais aquilo é bom, porque mais emoção traz, e a malta fica agora tem que ficar em casa a ver o jogo.
Vai ir ao estádio, vai com mais vontade, vai com mais alegria, vai com mais emotividade. Claro que eu não quero dizer com isto que as pessoas que sofrem do coração vão sofrer mais, mas isso a ciência também dá uns comprimidos para o coração, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Olha, uma última questão para uma resposta telegráfica do Pedro, que tem a ver com a luta pela descida. Está com 8 clubes, 10 clubes ali ainda a poderem descer de divisão. A luta pela Liga dos Campeões e pelo título também. Os árbitros estão preparados, porque vão ser 9 jornadas finais. Eu diria que 100 jogos fáceis, os jogos vão ser todos dramáticos. Sim, temos aqui uma parte final, mas isso é normal acontecer em todos os campeonatos. Às vezes há um campeão que já está com muitos pontos, ou chega à quarta ou à quinta jornada de fim e já está decidido, mas há sempre coisas por decidir. E este é o grande desafio também dos árbitros. Os árbitros sabem isso perfeitamente, sabem que têm, digamos, momentos dentro do campeonato, todos eles são importantes, obviamente, mas há momentos que são muito importantes e esta parte final é o princípio e é sempre a parte final. E a parte final é extremamente importante e os árbitros têm de estar preparados e é aqui que vem ao de cima a qualidade, quer dos árbitros, quer da própria estrutura. E oxalá realmente consigam dar resposta, porque não há pior coisa, obviamente, para o setor da arbitragem, que é a crítica feita daquilo que é o campeão ou da descida, etc., em função de erros da arbitragem. Isso é o pior que pode acontecer. Mas eu estou convicto que sim, que eles também estão preparados para este momento e sabem do que é que esperam. E, portanto, e oxalá, e este fim de semana, estes fins de semana são importantes, mas eu acho que este fim de semana é muito, muito importante para o campeonato. E, portanto, oxalá, já estive a ver as nomeações. Acho que há aqui algum risco nas nomeações, no meu ponto de vista. Eu acho que nesta jornada, eu como Presidente do Conselho de Arbitragem não tinha arriscado, com todo o respeito em pelos árbitros que foram nomeados, não tinha arriscado. E tinha metido outras pessoas a arbitrar, porque eu acho que esta jornada é muito importante e sobretudo para o jogo do Sporting, que vem do momento em que abanou e que tem que agora dar provas de conseguir aguentar-se. Ficaremos atentos. Foi um prazer ter-vos aqui na Quinta da Bola. Para a semana a mais, tenham um bom fim de semana. E nós aproveitamos e também dizemos adeus, não é, André? Despedimos, voltaremos na próxima quinta-feira com a Quinta da Bola, também para si. Um bom fim de semana.